Bom dia, abençoadas! Bom dia, minhas lindas! Hoje, domingo, né? A gente sabe que é dia de estar com a família, dia de se programar e dia também de descansar, né? Dia de se programar durante a semana, como que vai ser, já organizar tudo. E dia de descanso, né? A gente sabe disso. E hoje, já dei um spoiler aqui do que nós iremos falar, mas eu quero falar para vocês que nós precisamos ficar atentos a nossa casa, né? Porque os nossos cômodos, eles falam, minhas lindas. É exatamente sobre isso que nós vamos conversar hoje. Então já pega sua Bíblia, já pega seu café, já senta à mesa e chama o Senhor para estar com você nesse tempo. E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, vou abrir aqui junto com você, em Provérbios 24, e nós vamos ler o versículo 3 e o versículo 4, que fala o seguinte: com a sabedoria se edifica a casa, e com o entendimento ela se firma. Pelo conhecimento se enchem as câmaras de tudo que é precioso e agradável. Então, vamos lá, se enchem as câmaras. Aqui, eu lendo em outra versão, eles falam se enche os seus cômodos, tá? Então, a gente tem essas duas versões diferentes. Deixa eu ler essa outra versão. Com sabedoria se constrói a casa e com discernimento se consolida. Pelo conhecimento e seus cômodos se enchem do que é precioso e agradável. Vamos lá, Ingrid, o que você quer falar com isso? Cuidado, minha linda, com as distrações na sua própria casa. A gente precisa entender que eu e você, nós somos as guardiãs da nossa casa. Hoje o Senhor me deu nessa manhã para que eu precisasse abrir os meus olhos para minha casa, né? Para que a minha casa ela precisa ter a presença e ter o amor em todos os cantinhos, todos os cantos. E a gente precisa então estar atenta. Tudo que está fora é uma decisão que você precisa ter adiada. Agora, tudo que está dentro, você precisa amar, você precisa cuidar, você precisa entregar o seu melhor. Em 1 Coríntios 14:33 fala o seguinte: porque Deus não é um Deus de confusão, mas sim de paz, como em todas as igrejas dos santos. E aí hoje eu quero te perguntar, como que está a sua casa? A sua casa hoje, ela tem tido paz ou ela tem tido briga? Dentro da sua casa, como que está cada cômodo? Eu tive um dia, na realidade, muito cansativo, né? Alguns dias atrás, e quando eu cheguei em casa, e a minha casa, ela estava limpa, ela estava uma casa organizada. E quer dizer que eu consigo manter assim todos os dias? Não, né? Eu tenho 2 filhos, 2 rapazes já, mas que ainda assim eles fazem muita bagunça. Eles me ajudam, mas eles são crianças e eu consigo compreender isso também. Mas eu também preciso entender que sou eu que guardo a minha casa, sou eu que cuido da minha casa, eles me ajudam, mas quem precisa trazer a paz, quem precisa trazer um ambiente agradável, sou eu. Então eu arrumei a casa, né? Ela já estava organizada, estava limpinha. E aí eu cheguei, eu estava extremamente cansada, tomei um banho. E aí eu liguei uma luz mais amarelinha que eu tenho aqui em casa, de um abajur. Coloquei um louvor e deixei a presença do Senhor entrar na minha casa. Enquanto isso, meu esposo e os meus filhos estavam jogando bola na quadra. E quando eles chegaram, o ambiente ele já carregava essa paz.
E eles chegaram em casa, né? Estavam agitados porque estavam correndo e aquela loucura. E aí eu cheguei, olha, vai lá, toma banho, guarda a roupa de vocês. Vou fazer a janta e vou esperar vocês aqui para a gente poder assistir algo junto. E eles tomaram banho e eu creio que aquele ambiente que eu já havia criado, já havia preparado, aquele ambiente de paz, aquele ambiente de amor, de afeto, fez com que eles descarregassem, sabe, toda aquela energia, tirasse toda aquela energia que eles acalmaram, vieram cheirosos, com banho tomado, todos eles, e eles jantaram e a gente sentou no sofá. E nós decidimos não assistir um filme, mas ouvir a palavra do Senhor. E ali eu pude cada vez ainda mais ser grata por essa oportunidade de ter a minha casa, de ter a minha família, de ter essa paz dentro do meu lar, de conseguir criar esse ambiente para os meus filhos, porque muitas vezes eu não tive esse ambiente. Quando mais nova, eu tinha ambientes de festas, ambiente de bebedeiras, ambiente onde eu via as amigas da minha mãe vomitando, de tanto beber, e a minha própria mãe. Então, assim, foi um ambiente na minha infância muito disfuncional. E depois disso, quando eu já estava um pouco maior, eu fui morar em outra casa, já não estava mais morando com a minha mãe, mas uma casa muito triste, uma casa que carregava um peso muito grande, sabe? Não sei explicar assim o que era de fato, mas eu acredito que era mais voltado para algo espiritual, eu não sentia essa paz e era um ambiente que eu não gostava de estar. Um ambiente muito escuro, um pouco opressivo, e não pelas pessoas que estavam ali, mas algo espiritual mesmo. E ontem não, essa semana, esses dias, eu consegui ver, eu consegui gerar algo tão gostoso, de estar dentro do meu lar, de estar na presença do Senhor, de trazer essa paz para minha família e entender, que eu sou a guardiã da minha casa. Quando as coisas estão organizadas, é diferente daquilo que é harmônico. Não precisa ser uma casa linda, não precisa ser uma casa maravilhosa, cheia de móveis caros e isso, não. Mas é aquele organizado, é aquilo que a gente faz com amor, é aquilo que a gente entrega amor. E a gente precisa ter, então, esse planejamento semanal, sabe? Tirar, de fato, aquilo que não faz mais sentido na sua casa. Durante muito tempo eu carregava, coisas na minha casa que eu fui ganhando de outras pessoas, porque quando a gente casou nós não tínhamos condições e a gente pegou um pouquinho de cada um, uma panela com a tampa quebrada de cá, uns pratos dali, alguns garfos tortos, facas enferrujadas, A gente pegou muita coisa assim que as pessoas nos deram e eu sou muito grata porque por muitos anos foi aquilo que foi dali que a gente fez o nosso alimento, foi ali que a gente fez as coisas. Mas eu comecei a compreender que existiam muitas coisas quebradas, muitas coisas rachadas e muitas vezes isso traz um peso sobre a nossa vida, E até naquele momento eu não compreendia e quando eu comecei a entender, eu olhava, eu comia em pratos que eram quebrados e aquilo começou a me gerar um incômodo muito grande de por que eu não posso, ter um prato sem ser quebrado. Eu sempre colocava o prato quebrado apenas para mim porque eu não queria que os meus filhos nem o meu esposo comessem no prato quebrado, no prato trincado. E aí eu falei, Senhor, eu sei que eu mereço mais, e independente, de comprar ou não, eu não preciso ficar com coisas quebradas dentro da minha casa. Eu não preciso ficar com coisas que estão rachadas, com coisas que estão trincadas.
E eu também não preciso comprar algo que é mais caro, mas eu posso comprar o simples e dentro daquilo eu sei que o Senhor ele vai fazer, né? Ele vai abençoar. O negócio é tudo aquilo que está trincado, tudo aquilo que está rachado, que está quebrado, fala muito de como nós estamos internamente. Como que era a gaveta, por exemplo, da minha calcinha, das minhas calcinhas antigamente, era uma bagunça, sabe? Uma bagunça. Eu pegava e enfiava tudo ali, eu não dobrava, ficava aquela bagunça dentro da minha gaveta. E aquilo dali falava muito como eu estava internamente, sabe? Completamente bagunçada. Eu pegava as roupas e só jogava dentro do guarda-roupa, tudo caindo, tudo bagunçado. Essa era a Ingrid há alguns anos atrás. E hoje, até o meu próprio guarda-roupa traz paz, porque meu guarda-roupa ele é separado por cores, a minha gaveta de calcinha ela é toda organizadinha, as calcinhas dobradinhas, passadas, e os meus sutiãs organizados de um lado, as meias de outro. E eu consigo manter aquilo. E nossa, Ingrid, então quer dizer que você pagou alguém para fazer isso? Não, porque eu tive o prazer de organizar as minhas coisas. Eu ensino os meus filhos todos os dias a organizarem as gavetas deles. Quer dizer que eles organizam? Não, porque talvez eles ainda não tenham entendimento. Eles pegam uma blusa, puxa e aquilo fica aquela bagunça dentro da gaveta. Aí eu pego eles, olha, tem que dobrar, e eu ensino, e eu sento, mas por quê? Porque a gente precisa olhar para nossa casa, aquele ambiente que nós estamos, a gente precisa amar aquilo. Porque quando a gente não ama, porque quando, mesmo que seja pequeno, mesmo que seja um quarto, mesmo que seja só o seu guarda-roupa, porque isso fala muito sobre você, fala muito sobre o amor próprio. Fala muito sobre o amor que você sente por si mesma. Em Provérbios 31, 27 fala: ela olha bem para os caminhos da sua casa e não como pão de preguiça. Deixa eu até conferir aqui se é essa mesmo a fala. Ela fala assim, olha, em outra versão, ela administra bem a sua casa e não dá lugar à preguiça. São duas versões diferentes. E não dá lugar à preguiça. Muitas vezes a gente deixa de organizar as nossas coisas por simplesmente ter preguiça. A gente precisa observar o que nós estamos colocando dentro de nós e dentro da nossa casa. Do que você tem se alimentado. A gente precisa começar limpando cômodo por cômodo. Abra espaço para o novo na sua vida, sabe? Tira fios de carregadores velhos que vocês já não usam, que talvez já estão estragados. Papéis que a gente guarda eternamente achando que alguma vez vai precisar e a realidade é que não precisa. Cadernos que não fazem mais sentido, que são só rascunhos. Rascunhos de coisas que nem são do Senhor. Eu falo que assim, eu tenho inúmeros cadernos, mas todos são aquilo que as minhas orações com o Pai. Mas aquilo que não for de fato importante, joga fora. Você precisa ter organização em todas as áreas da sua vida. Organiza os seus horários, se alimente melhor. Não leve as pessoas no seu quarto. O quarto é um lugar sagrado. É um lugar de intimidade seu e do seu esposo. É o lugar, onde é o leito sagrado, onde você está na sua cama, na intimidade. Cuidado com as pessoas que você leva para esse lugar. E você precisa entender que intimidade são para as poucas. Intimidade são poucas pessoas, são pessoas que você pode contar no dedo. Pessoas que você precisa contar no dedo. Descarte objetos, roupas, coisas que não te cabem mais. E quando você se sente amada, nós não precisamos de muitas coisas, de muitas roupas, de muitos objetos, de muitos pratos,
Não, porque todo excesso ele vai estar falando sobre alguma falta. Você vai, quando você se sente amada, você vai ter aquilo que você precisa. Aquilo que você precisa. E você vai começar a fazer escolhas equilibradas. Escolhas equilibradas para sua vida. Então que você possa, no dia de hoje, domingo, olhar para sua casa, sabe? Tirar um tempo e falar: essa semana eu vou tirar tudo aquilo que suga a minha energia, tudo aquilo que já não me serve mais, tudo aquilo que está quebrado, tudo aquilo que está trincado, eu vou tirar fora daqui. Não permita que as coisas na sua casa suguem a sua energia. Não permita que a forma como você está internamente seja tão desequilibrada que demonstre dentro da sua casa. Você precisa cuidar de si. E uma das formas de cuidar de si mesma é cuidando também do seu lar. Então que você possa começar esse dia de hoje de uma forma diferente. Vai, agradece ao Senhor, ora, vai na igreja, né? Faça um almoço gostoso para sua família e comece que seja pela cozinha. Quantas vasilhas, né, que nós temos que estão sem tampas ou que estão com tampas quebradas, quantos copos que estão rachados e ainda assim a gente insiste em usar. Tire tudo aquilo que já não faça mais sentido para você, aquilo que você já não utiliza nos últimos 6 meses. Se você não usa há 6 meses, é porque não precisa estar na sua casa ocupando lugar de chegar algo novo para você. Abra espaço para algo novo na sua vida. Amém? Paizinho, obrigado, Senhor, por essa palavra, obrigado por esse direcionamento, Pai. Que a gente possa, sim, cumprir aquilo que o Senhor tem nos ensinado, que a gente possa cuidar não apenas de nós, mas cuidar do nosso lar, cuidar daquilo que o Senhor nos entregou, que a gente possa amar aquilo que o Senhor nos entregou, que a gente possa, sim, amar as xícaras sem pares, mas a gente não precisa ter xícaras rachadas, Pai, porque nós não somos mulheres rachadas ao meio, nós não somos mulheres que são quebradas, nós somos mulheres inteiras na Tua presença, Pai. Então, Senhor, restaura o que precisa ser restaurado em nossa vida, mas nos ajude a tirar aquilo que muitas vezes suga a nossa energia, nos mostra aquilo que é para a gente tirar, que a gente possa abrir espaço para esse novo tempo de maturidade na nossa vida, Pai, em nome de Jesus. Amém, minhas lindas. Um grande beijo no coração de vocês. Fiquem com Deus. E depois que vocês fizerem toda a limpeza, né, toda a organização, eu gostaria sim de receber o testemunho de vocês. Se vocês puderem voltar aqui nesse devocional e contar para mim como foi para vocês fazerem essa limpeza. Eu vou amar receber esse testemunho e esse depoimento de vocês, tá bom? Então, um grande beijo no coração, fiquem com Deus e até amanhã.